Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, os sinais do Criador estão aí, seja por obra da própria natureza, através dos fenômenos, ou pela ação direta do homem com suas armas climáticas. O fato é que os sinais estão no mundo todo e como tudo é permitido pelo Criador, isso nos serve de sinais da época que a gente vem atravessando, desse período que para muitos de nós se trata do início das dores, descrita no Apocalipse. A dica de hoje do nosso irmão Jackson Gabriel, desde já ficou nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha que está estreando aqui nas dicas, já começou com chave de ouro. Ela é uma matéria da mídia, não é uma teoria conspiratória, não é um exagero, um sensacionalismo, não. São fatos. Fatos que estão ocorrendo no mundo, que você não costumava ver, eram fenômenos muito raros e agora está ficando cada vez mais frequentes. Eu lembro que antes, quando passava qualquer luz no céu, né? Meteoro, meteorito, bólido, como é a moda hoje chamar, isso gerava muitos vídeos aqui na plataforma. Hoje está acontecendo e ninguém está mais nem ligando, de tão numerosos que são esses fenômenos que antes eram raros. Agora você está vendo aqui, na matéria que está no Metrópolis, o título deixando claro: após tempestade de areia, que a gente nem conseguiu falar de tantas coisas que estão acontecendo, chuva de sangue atinge o Reino Unido. Uma chuva de sangue, meu irmão. Eu vou lendo a matéria, a gente vai entendendo juntos, depois a gente dá o raciocínio final. Matéria de 16 de 3 de 2022, muito recente. A tempestade de areia que atingiu a Espanha em uma terça-feira, em 15 de 3 de 2022, alcançou diversos pontos da Europa e chegou ao Reino Unido. Na quarta-feira, dia 16 de março, moradores registraram um céu alaranjado e uma chuva de sangue, que deixou diversos carros cobertos por uma fina camada vermelha. Além de veículos nas ruas, jardins e roupas das pessoas foram afetadas pela poeira, vinda do deserto do Saara. Rebecca Bushby, moradora de Hereford, em Middlesex, teve o quintal da casa inundado pela chuva de sangue. Ela relatou: para ser honesta, eu pensei que estava ficando louca no começo e estava tentando descobrir como tudo ficou tão sujo. Então percebi que parecia que tudo estava coberto de areia. Nas ruas e nos quintais, moradores do Reino Unido trabalharam o dia inteiro para limpar a poeira de objetos. Rick Harvey, de 36 anos, teve as jaquetas danificadas pela areia e classificou o fenômeno como uma garoa pesada. As poças são lamacentas e os carros brancos parecem enferrujados, disse ele. Aqui encerra a matéria. Um fato comum em todas essas matérias, meus nobres e queridos irmãos, e você que está desperto já percebeu isso, já entende, inclusive já identifica de longe, né? É isso que vai acontecendo quando a gente vai ficando mais e mais desperto através dos anos que passam. A gente percebe que essas matérias são sempre resumidas. Eles não gostam de entrar em detalhes, de explicar como é que uma coisa dessa, porque o papel da mídia deveria ser esse: consultar os especialistas e explicar por que antes a gente não via essas coisas e agora está vendo. Tentar, em uma matéria jornalística de verdade, responder às perguntas que, obviamente, a sua própria audiência quer saber. Outro fato bem relevante que você provavelmente também percebeu é o tipo de testemunha. Eles fazem questão de colocar em uma matéria que já é pequena, né? Já que vai fazer um resumo, deveria colocar fatos importantes, opiniões de especialistas tentando explicar o fenômeno, mas não, eles pegam moradores ali que têm opiniões que batem com o que eles querem que você pense. O camarada que associa isso, e você deve imaginar, Reino Unido, você acha que ninguém lá quando viu essa chuva disse: nossa, isso é um sinal do divino, são as profecias bíblicas se cumprindo? Você acha que em todo o Reino Unido isso não aconteceu? Não teve ninguém com esse tipo de opinião? É óbvio que teve, foi maioria. Só que não é interessante para eles colocar isso aqui, reforçar esse pensamento que automaticamente, ao se deparar com a notícia, você vai ter. O que eles querem fazer é justamente esquecer esse lado espiritual e colocar como que, olha, os moradores de lá nem ligaram para isso. Você é que é um bobão aí no Brasil e tá olhando por esse lado, porque você é ignorante. Não é sempre assim que eles falaram: ah, você tem espiritualidade, você acredita em algo espiritual, então você é um bobo alegre. Mas eu já disse para vocês, os verdadeiros fanáticos são eles, que tudo que fazem é para agradar essas entidades que eles veem em transe, que eles servem, que eles adoram de fato, e tem todo o direito de fazerem isso. Agora, deixa claro, para de tentar esconder as suas verdadeiras intenções, que esse tipo de matéria é justamente para isso, direto ou indiretamente. Talvez o cara que escreveu não pense assim, mas no fundo, alguém que pensa permite que ele faça esse tipo de trabalho e não deixando brecha para outras opiniões.
Aqui caberia, no mínimo, já que um fenômeno desse lembra profecias bíblicas, colocar a visão de pessoas que acreditam. E que com certeza, eu não estou lá para fazer, não tenho recursos para isso, né, de viajar daqui para lá para perguntar às pessoas, mas hoje a gente tem as redes sociais, se você der uma olhada, com certeza vai confirmar o que eu estou dizendo. As pessoas inclusive se assustam com isso, mas eles tentam normalizar e simplesmente apagar essas versões. Então chega a ser ridículo, chega a ser patético, quando eles entrevistam pessoas que só colocam a opinião daqueles que compactuam. E muitas vezes, a grande verdade é essa também, vamos ser sinceros, o próprio repórter pede para que você fale alguma coisa que ele quer. Isso já aconteceu inclusive quando eu estudava na escola. Eu lembro como hoje, eu estava na frente do colégio e eu acho que era coisa do Grêmio Estudantil, alguma pergunta relevante a isso. Aí a moça disse, olha, eu vou perguntar isso, isso e isso, e você é para responder isso. Não, você quer saber a minha opinião? Eu dou. Agora, pra dizer o que você tá mandando, não, senão pois não serve não. Aí já chamou outra pessoa. Desse mesmo jeito que eu tô falando pra vocês. Ali, né, eu acho que eu tinha, 15 anos na época. Mas ali eu já comecei a perceber o que de fato era a mídia. Que o que a gente via na reportagem não era bem o que acontece, nem era bem o que as pessoas pensavam. E acredito que Deus já coloca isso, essa experiência, que é pra gente já começar a ter um raciocínio em cima desses fatos. E ver o mundo como ele realmente é. O papel de uma mídia digna e justa era mostrar os dois lados. Era tentar explicar para vocês por que esse tipo de fenômeno está acontecendo, se o papel dela é tranquilizar a população. Olha, vamos falar com especialistas aqui e tentar explicar por que esse fenômeno antes não acontecia e agora acontece. É pegar o especialista, ele dar a versão dele e a mídia questionar como se fosse quem está assistindo, para que quem está assistindo se sinta representado. Mas você vê isso hoje, meu irmão? Responda com sinceridade. Você vê o oposto disso. Você vê esse tipo de trabalho ainda em canais como esse, que são exceção, raros aqui hoje em dia. A ideia é seguir o rio, seguir a correnteza, falar exatamente o que eles querem que seja dito, ter a opinião que eles querem, assim você ganha relevância, você não tem problema com ninguém, entende? Matérias como essa são resumidas, são pequenas, pouco explicativas, e você vê que isso na verdade é uma tentativa de normalizar esses fenômenos raros. De não fazer você pensar que existe algo acontecendo em nível global e a natureza está te demonstrando isso. Eu não entro no mérito se é um fenômeno natural da natureza ou se as ações dos homens estão fazendo isso, como as armas climáticas. E até então era a teoria da conspiração. Já hoje eles admitem, não, realmente nós temos aqui o HAARP, mas ele não tem esse poder todo que falam, exagera a conspiração. A conspiração era que existia essas áreas. Começou a aparecer as fotos, não é? Como você já viu aqui uma centena de vezes. E hoje está espalhado não só nessas bases, mas em vários pontos do mundo. E continua com pouca explicação. Mas pelo menos foi um avanço, né? Graças à informação, a democratização da informação foi um avanço de pelo menos eles admitirem que isso existe. A área que tem o nome da cachaça, o 5.1, prefiro não falar para não sofrer qualquer tipo de censura, também era tido como uma teoria da conspiração. E pessoas desapareceram ao longo de anos aos arredores daquele setor. Depois começou a militares aparecendo e dizendo, olha, vocês não podem rodar aqui, não podem circular aqui. Para depois, finalmente, quando o Google colocou o seu satélite aí, a gente teve acesso às imagens, aí foi que, não, aqui realmente tem uma área, não é para vocês chegarem. Então, quer dizer, se nós não tivéssemos hoje esses meios de comunicação novos, né, as Big Techs, o YouTube e etc., se nós não tivéssemos isso, eles estariam negando e classificando como teoria da conspiração. Vários absurdos, você vê a mídia, inclusive hoje, numa saia justa, porque você tem voz. Eu tô fazendo um vídeo aqui, mas eu sou só mais um de vocês. Qualquer um que tá assistindo esse vídeo também pode, agora mesmo, nessa mesma conta que usa para comentar, subir o seu próprio vídeo e dar explicação da forma que vê esses fatos. Então a mídia ela não sabe lidar com isso. Ficar sem falar dessas coisas que estão acontecendo, eles viram que é pior. Porque, repito, alguém como eu e você vai pegar, vai postar e vai dar o seu ponto de vista. Então eles tentam normalizar a coisa, fazendo matérias curtas como essa, dando pequenos detalhes, se resumindo apenas ao que aconteceu, mas não a tentar explicar e entender por que isso acontece. E é até bom que seja assim, porque quando eles tentam explicar, eles fazem matérias que parecem um livro e manipulando cada fato. É isso que se nota. Agora, você deve imaginar que literalmente não choveu sangue, mas essa chuva de cor mais forte, essa água, que, como a própria matéria explicou, é causada pela tempestade, deixa claro esse período que a gente está atravessando. Essas tempestades que antes era coisa de um país ou outro, agora elas estão se tornando global. Cada vez você está vendo o avanço disso. Fenômenos em geral
né? Até pragas de inseto e coisas desse tipo, que era coisa de uma região ou outra, agora estão literalmente se tornando global, meus irmãos. E tanto isso como os próprios problemas políticos que o mundo enfrenta hoje, você vê que vai direcionando, à medida que esses problemas ficam globais, vai direcionando a necessidade de existir um governo único e mundial. Você vê que como um assunto que à primeira vista parece estar mais ligado com o espiritual, ele acaba dando literalmente na política. Porque se tem uma coisa, uma ferramenta humana que hoje é a mais influenciada justamente pelo mundo espiritual, é justamente a política. E ela é a ferramenta-chave para a criação desse governo único e mundial. Então, com fenômenos, com ações políticas precisando desse governo mundial, você começa a entender, meus irmãos, como e por que esse governo será instalado. E chegará de fato como uma salvação. Será aclamado pelas pessoas. Acredito que esse tipo de coisa, inclusive, deixará de acontecer. Principalmente se isso não é apenas um fenômeno da natureza, mas tem a influência da ação do homem, como, por exemplo, as armas climáticas. Enfim, meus irmãos, tanta coisa acontecendo pelas bandas, acredito que mais esse fenômeno deixa claro que esse é de fato o início das dores. Deixa aí o teu comentário, como você vê esse tipo de fenômeno. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.